Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações mais uma vez. Estamos aqui para mais um estudo de quinta-feira, contando aí com a assistência dos benfeitores espirituais que têm nos amparado, nos assistido ao longo desse período todo, né, meus irmãos, que nós estamos aqui compartilhando essas ideias, refletindo os ensinamentos do Mestre Jesus, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança, a confiança de que as coisas, por mais difíceis que pareçam, elas estão aos cuidados de Deus. Tudo que tem acontecido, tudo que nós estamos vivendo, faz parte aí da nossa história de aprendizado, de lutas que a gente precisa travar, lutas interiores com os nossos pensamentos, nossos sentimentos diante das situações que se passam no cotidiano. Mas é preciso que a gente mantenha sempre dentro de nós a esperança e a certeza de que Deus jamais nos desampara. Então tudo o que acontece conta com a assistência dos benfeitores espirituais. E unidos nesse nosso estudo, a gente acaba se fortalecendo uns aos outros. No momento em que a gente para ouvir a mensagem de Joana de Ângeles, sempre uma mensagem esclarecedora, motivadora, de muita reflexão, porque nenhum de nós se faz melhor sem reflexão. Então a contribuição de Joana nas nossas vidas é grandiosa, porque a gente às vezes passa, não é, meus irmãos, a semana inteira numa agitação, numa correria, vem aqui, vai ali, resolve uma coisa aqui, resolve outra coisa ali. Ou às vezes não, às vezes a gente não tá nem nesse ritmo, a gente às vezes tá numa apatia, numa tristeza, num desencanto, sobra a hora do nosso dia, mas a gente não tem força de fazer nada, não tem vontade de fazer nada. São doenças da alma, né? Doenças morais, espirituais, nossas mesmo, que a gente acaba atraindo para junto de nós outros irmãos que estão enfermos quanto nós, se alimenta aí dessas nossas energias. Então a gente necessita dar essa parada, a gente precisa pensar sobre a nossa vida, a nossa forma de viver, de conduzir as coisas e contar com os conselhos amorosos de Joana de Ângeles tem nos fortalecido bastante. A gente espera realmente que seja para todos nós esse momento de reflexão, uma tomada de decisão, para que a gente possa avançar, para que a gente possa melhorar, viver melhor, não é, meus irmãos? Sem tanta dor, sem tanto sofrimento, sem tanta angústia, sem tanto medo, incerteza. Enfim, a mensagem de hoje, ela vem, ela é tão bonita, assim, porque ela vai falar para nós. O título é Compromisso Significativo, é a lição de número 14. E nessa lição, Joana vai nos situar o processo que a gente passa quando a doutrina espírita toca o nosso coração. Então ela vem conversar conosco assim de antes desse momento, antes desse tocar sensível da doutrina espírita em nossa vida e depois desse momento. E quando ela traça essa linha, esse cenário para nós, é tão perceptível para a gente isso, porque é como se ela estivesse falando da nossa história. Porque todos nós, com certeza, passamos por isso aqui. E ainda vamos continuar num ciclo de situações similares até a gente poder aprender com as lições, o amadurecimento moral que a gente necessita.
não é? Então, como sempre, ela começa retomando uma citação das obras básicas. Hoje ela traz para gente um parágrafo do Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 27, item 220. E esse parágrafo, né, esse fragmento de um parágrafo diz assim: por essa meditação dos nossos ensinos é que conhecemos os espíritas verdadeiramente sérios. Não podemos dar esse nome aos que na realidade não passam de amadores de comunicações. É um item que está no Livro dos Médiuns, fala com certeza aqui sobre a responsabilidade daquele que abraça a mediunidade como um trabalho de amor e de vivência do conhecimento doutrinário. E ela traz isso porque ela vai nos colocar aqui o quão é importante para nós que conhecemos e estudamos doutrina espírita, que a gente busque essa vivência, esse compromisso expressivo de trabalhar a reforma íntima, sabendo que as mudanças, por pequeninas que sejam, elas precisam primeiramente se dar dentro do nosso coração. E o entendimento de que postergar essas mudanças é adiar por mais tempo, já tanto adiado, a mudança e as vitórias que nós precisamos empreender sobre as nossas limitações, sobre os nossos vícios, sobre o nosso comportamento ruim. Então, o convite dela é de altivez, é de coragem, é de certeza daqueles que se dizem espíritas na prática do bem e do amor, partindo da construção disso dentro do seu próprio coração. Ela vai no início aqui do capítulo falar o que acontece com a gente quando a gente conhece a doutrina espírita. E isso não é difícil para a gente entender, porque a gente precisa voltar aí nas nossas lembranças no momento em que nós não conhecíamos doutrina espírita. Se a gente começou doutrina espírita já no lar espírita, talvez a gente não tenha essa percepção, porque fomos levados aí pelos nossos pais, as escolas de evangelização, então foi um caminho menos tortuoso, menos difícil. O que não é o caso da grande maioria de nós, adeptos da doutrina espírita, né? Infelizmente, a gente ainda não vê as escolas espíritas de infância agregarem tantas crianças. A gente ainda vê um movimento pequeno, né? Solitário ainda, às vezes fortuito, mas o que move as pessoas na busca da doutrina espírita, a maioria das vezes, é a dor, são as dificuldades, são as incertezas, os medos, as angústias, um problema pontual que a gente busca resolver na nossa vida, na vida das pessoas que a gente ama. São diversos os motivos pelos quais a gente um dia adentra dentro de uma casa espírita na busca da solução ou na busca de uma vida melhor e tudo mais. E Joana vai colocar ali para nós que esse momento é um momento especialíssimo na vida de todos nós que lá estamos. E a gente nota, meus irmãos, que quando a gente vai para a casa espírita, nessas condições, nós estamos muito fragilizados. Às vezes, ir à casa espírita é um passo, às vezes, difícil para muitos, por conta de suas crenças, de sua formação. Então, até chegar ao ponto de ir conhecer a doutrina espírita, se permitir saber, né, muita coisa que
que às vezes a pessoa precisa vencer para estar ali. Mas quando chega, já está muito fragilizado. Já está o sofrimento muito grande, né? O coração e o sentimento abertos a receber essas informações. E é muito natural que nesse momento, o que o indivíduo está vivendo é um momento de desequilíbrio, de desordem psíquica, às vezes de profunda depressão, com desejo de suicídio, vítimas de violência, ou não conseguindo controlar seus impulsos violentos, vítimas de vícios dos mais diversos, essa dependência das coisas do mundo, essa desordem que causa perda da tranquilidade, da serenidade, da paz, que rouba a esperança, que tira o desejo de viver, de continuar, que interfere nas relações afetivas, que causa as doenças psicossomáticas. Então, quando a gente chega, né, movido por essas ações e que a gente vai para dentro da casa espírita, na busca do consolo, nas palavras que a doutrina espírita nos traz, a gente vai de coração aberto. Então, nessa hora, gente, muita coisa muda dentro de nós. É como se a luz se fizesse naquele instante. A doutrina espírita vem carregada de uma mensagem de esperança, de auto-perdão, de uma alegria interior, um desejo de continuar, a certeza de que pode as coisas serem melhor, a solução que até então não vinha se mostra, as opções que até então a gente não tinha, elas surgem, novos amigos a gente faz, amizades consolidadas no afeto, no desejo de querer ver o outro bem, o senso de união. É tanta coisa que se abre para nós, a oportunidade do trabalho no bem, da ocupação das horas com alguma coisa útil. Nossa, isso enche o coração da pessoa. A ponto tal da pessoa dizer, meu Deus, por que eu não me mexi antes? Por que eu não procurei isso antes? Se eu conhecesse doutrina espírita, como eu estou conhecendo hoje, se eu conhecesse isso há 10 anos atrás, a minha vida seria diferente. A sensação de que a gente está diante da nossa libertação. Nasce dentro de nós as nossas melhores intenções. Então, esse cenário, ele é muito claro para nós, porque a maioria de nós viveu isso. E ela vai, então, nos primeiros parágrafos, colocar para nós esse cenário que a gente experimenta. É muito lindo isso, né? Eu vou ler alguns parágrafos aqui, ela descreve bastante, eu vou ler alguns aqui para nós. Ela começa assim, ó, quando as provações se fizeram mais rudes, escasseando nos celeiros íntimos a coragem e a esperança, buscaste o espiritismo para aurir forças novas, e então descobriste tesouros de abençoada renovação que te felicitaram o espírito. É isso, né? É renovação mesmo, a sensação de que as coisas podem ser diferentes. Olha que lindo isso. Respostas que tardavam chegaram facilmente, resolvendo problemas que aparentemente te pareciam insolúveis. A tranquilidade espontânea dominou os painéis do teu pensamento. A alegria pura e simples substituiu os deprimentes estados emocionais que sombreavam os teus pensamentos
tão angustiados. Uma força, uma vitalidade desconhecida retemperou-te o ânimo, fazendo-te crer de novo no retorno da juventude e da alegria. Desconhecidas promessas de felicidade enfloresceram naturais na esfera das tuas aspirações, apagando as densas trevas do pessimismo que até então te dominava. Era uma fraternidade jamais experimentada. Derramou então o licor da afeição singela em volta dos teus sentimentos, franqueando teu círculo de operações com novos amigos, ontem tão escassos. Veja só se não é isso mesmo. A vontade que dá é de ir para a casa espírita, ficar lá o dia inteiro, né? Porque a gente se sente bem lá, se sente acolhido, se sente amparado. E os benfeitores espirituais, eles precisam disso, dessa nossa boa vontade, né? Desse nosso desejo de buscar. Então a gente realmente se sente muito bem. Um trabalho agradável e beneficente favoreceu tuas horas, preenchendo as lacunas que o tédio antes preenchia. Planos edificantes começaram a corporificar-se no teu setor de atividade, tanto humana quanto social, porque também é um outro aspecto importante. Porque ao adentrar a casa espírita nessas condições de descobertas e ser tocado por essas verdades e se sentir assim tão motivado, essa motivação nos acompanha para o nosso local de trabalho. Então nasce também dentro de nós o desejo de fazer diferente lá, de conduzir as nossas relações lá de uma outra forma, de ficar menos ranzinza, menos exigente, de receber as pessoas com o nosso melhor, de aceitar as pessoas como elas são, de promover o bem-estar, a serenidade, a alegria, de não se permitir a fofoca, a desmedice, essas coisas, né? A não se incomodar com as atitudes do outro. São coisas que modificam. E na vida social também, porque com o tempo a gente vai mudando aquilo que nos agrada. Certos círculos de amizades que a gente tinha, que não nos eram positivas do ponto de vista espiritual, esses a gente vai se abstendo. A gente vai criando novas vontades. A gente passa a encontrar alegria em outras diversões, em outras coisas. E vai abrindo mão de certos hábitos que não eram muito saudáveis, que até então a gente tinha, mas que hoje a gente vê que não nos fazem tanto bem e nem nos fazem tanta falta. É muito interessante isso, né? Ela continua assim, mas subitamente, veja bem, as dores voltam, junto com as dificuldades. Então, ela está colocando para a gente aqui que esse estado de coisas que a gente vai tomando, né, e a gente vai ficando na casa espírita e tal, trabalhando no bem, modificando o comportamento, mas isso não tira da gente, meus irmãos, os problemas que precisam ser enfrentados. Então, quando ela coloca assim, mas subitamente, porém, as dores voltam, ela está colocando para nós assim, mas tempo virá, né, em que cada indivíduo vencida essa etapa de encantamento, de deslumbramento que tem pela doutrina espírita, acaba por retomar as coisas da sua vida mesmo. E isso não é dizer que nós fomos abandonados pela espiritualidade ou que esse encantamento inicial não seja positivo. Esse encantamento inicial, ele apenas nos mostra, meus irmãos, tudo
que a gente pode atingir se buscarmos a assistência dos benfeitores espirituais. Se nos colocarmos frente ao trabalho com devoção e amor no coração. Se nos permitirmos pensar sobre as nossas ações, modificar comportamentos. Então, o encantamento exige de nós persistência no bem fazer. Então, a doutrina espírita, ela não vem nos tirar as dificuldades. Não é isso a que a doutrina espírita se propõe. A doutrina espírita se propõe a formar homens de bem. Mas a conquista é individual. O espírito ele não é melhor nem pior do que ninguém. Mas a sua vida vai ser tão melhor quanto mais esforços ele empreender para vencer suas más inclinações. Porque a verdadeira felicidade, meus irmãos, ela se constrói na conquista individual de cada um dos valores morais, das virtudes ensinadas por Jesus. Porque a falta de sossego, ou a depressão, ou a apatia, ou o medo, ou a raiva, o ódio, o rancor, isso tudo nasce das nossas imperfeições morais. Se nós não nos abatêssemos tanto com fatos e coisas, se nós já estivéssemos num nível de superioridade dessas coisas, nós não sofreríamos. Nós não estaríamos vítimas do pensamento alheio, né? Ou seja, a gente não estaria refém, é a melhor palavra até, do pensamento alheio, das considerações do outro, do comportamento das pessoas em relação a nós, dos fatos da vida, porque a gente entenderia que nesse processo de construção de nós próprios, a gente está aqui pagando em doses homeopáticas a cota de dívida de amor que a gente tem para com a vida, para com as pessoas, para com a história de cada um e para com a nossa própria história. Então a gente teria a sensatez de compreender que nenhuma folha cai da árvore sem que Deus queira e que tudo na vida está sob o olhar dele e que desamparados nós não estamos. Mas a cada um, segundo suas obras, nós não iremos nos furtar daquilo, né, daquela cota de sacrifício que a gente precisa empreender para o aprendizado que necessitamos. Então, dentro dessa ótica, a doutrina espírita vem para nós como mensagem consoladora, pautada em Jesus. A consolação que nos fala da vida após a morte, que diz que a vida não se resume nessa única existência, que todo o bem que a gente possa fazer, ele é necessário, ele é oportuno, ele é importante para nós, que é preciso caminhar um dia de cada vez, que é preciso vencer uma batalha de cada vez. E a espiritualidade maior está ao nosso lado. Por que que parece que a gente vai conhecer a doutrina espírita e os problemas se resolvem? Não é isso. Não é isso. Não é uma barganha de Deus conosco, não. É porque naquele momento de total fragilidade, a gente se coloca para Deus de coração aberto, querendo receber dele todo o auxílio que a gente precisa e necessita. E não tem senões. E não tem mas. A gente vai com tudo que a gente tem, com coragem,
com humildade. Então a espiritualidade encontra em nós campo favorável, fértil, para o plantio da mensagem, como a parábola do semeador. Então naquele momento o coração está aberto, o campo está fértil, porque a dor faz isso com a gente, é verdade, não tem como a gente mudar disso. Então a gente está ali aberto para isso. E nessa hora, nós buscamos dentro de nós o melhor que a gente tem. Só que imperfeitos que somos, a gente acaba, com o passar do tempo, voltando de novo para aquele estado. Que afinal de contas, a gente já, de certo modo, está se sentindo um pouquinho melhor, as coisas já se abrandaram, então a gente começa a abrir guarda. E de novo volta para aquele estado psíquico que nos caracterizava antes de conhecer a doutrina espírita. E aí a gente abre campo para que as dores, os males, as feridas, que ainda não foram tratadas, com certeza, né? Porque não se resolve as coisas da noite para o dia, para que elas possam voltar com tudo que tem. E aí é um outro momento que a gente experimenta, nesse processo todo. Para muitos se desencantam, aí começa aquelas histórias assim, mas eu estou trabalhando ali na casa espírita, mas fulano me falou isso, ciclano disse aquilo, eu não gosto da cara do fulano, né? Ou então fala assim, hoje eu não vou não, hoje é palestra daquela pessoa, não vou não suporto aquela pessoa, não gosto nem da voz da pessoa, não vou lá não, palestra muito chata, né? Ou então fica assim, não, hoje tá chovendo, não vou, não quero. Aí já chega no serviço irritado, incomodado, e as coisas vão, né? Começa a insônia a voltar, a tristeza, o sofrimento, aí começa tudo outra vez, porque a gente está de novo se distanciando da seiva que é Jesus, dessa árvore divina que nos sustenta e que precisa que estejamos linkados a ela para não nos perdermos. Então a gente começa a se distanciar, a gente desarticula essas relações de amparo, de proteção que a gente se submeteu quando assim procurou. Então Joana vem e coloca para nós assim, já nesse outro momento, né, que ela vem relatar para nós. Subitamente, porém, as dores voltaram, as dificuldades também. Sitiado pela incompreensão de alguns poucos amigos novos e afligido pelos resgates do pretérito que surgem agora inadiáveis, contemplas o desmoronar do quanto arquitetaste. Que é um aspecto interessante também da gente pensar nisso, né? Porque o retomar desse nosso mundo íntimo, isso vai se dar pela existência inteira nossa e por quantas encarnações a gente precisar, né? A gente vai renascer tantas vezes quanto a gente precisar para nos tornarmos espíritos melhores, e esse refazer, ele vai lá, né, gente? Mexer naquela feridinha, naquele sofrimento nosso, porque precisa ser tratado, precisa ser curado. E a espiritualidade nos ajuda nisso com muito amor. Importante a gente pensar nisso, né? É que a gente se acha muito frágil, muito fraco, então a gente se perde nas reclamações, nos lamentos, e a gente não avança. Mas essa retomada vai acontecer, não tem jeito. Desejavas, ela continua aqui, olha, desejavas que as primeiras impressões do contato com a fé espírita jamais se desfizessem. Tudo seguia num ritmo tão animador. O sorriso estava cheio nos teus lábios e a esperança se hospedara dentro do teu coração. Agora, sentes novamente o desencanto. O Espiritismo, longe de destinar-se a criar uma classe
daqueles que praticam a arte da alegria tem como objetivo moral a reforma íntima do homem. A construção do homem de Deus, meus irmãos, do reino de Deus dentro do nosso coração. Ela continua, toda reforma moral implica esforço grandioso e luta que é demorada. Os espíritas, por isso mesmo, não são melhores nem piores do que os outros homens. São espíritos em provas, em lutas, que devem manter, meus irmãos, um esforço contínuo de superação de si próprios. O conhecimento da doutrina espírita, ela continua, não cria o favoritismo personalista, anulando o valor de cada espírito em crescimento na esfera de ação a que se afervora. Ser espírita não é tirar da gente o aprendizado que a gente precisa, pelo contrário. Porque a gente vai precisar passar por esses aprendizados, só que com razão, com conhecimento. Então a gente vai entender por que a vida ela é pra gente o que precisa ser e não necessariamente o que a gente queria que fosse. A gente vai entender por que, às vezes, dentro do nosso próprio lar, a gente encontra os desafetos. A gente vai entender por que a nossa vida caminha num ritmo que Deus assim determina. A providência divina é para nós um fato. Mas isso não vai nos tirar as lutas que a gente tem que travar, meus irmãos, porque senão não há crescimento, não há aquisição de valores morais, de virtudes. Essas coisas só se constroem quando a gente realiza no bem. Não tem como fazer diferente, né? Ultrapassada, ela continua, a fase inicial do conhecimento doutrinário, o espírito, lenindo as ulcerações do candidato às suas fileiras, explica a função benéfica do sofrimento e as razões fundamentais da reencarnação. É fato. 2 pontos importantíssimos. A destinação da nossa vinda na Terra, por que a gente está aqui, da onde que a gente veio e para onde a gente vai. Isso é ponto fundamental esclarecido da doutrina espírita. E a razão do sofrimento em nossas vidas. Por que sofremos? Por que vivemos isso? A resposta a essas 2 indagações, né, do porquê do sofrimento e essa da nossa destinação, né, quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, isso é ponto primordial para a construção de nós próprios. E o Espiritismo nos dá esse esclarecimento, nos faz conhecer a verdade, assim como Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Da verdade que constrói a nossa vida, da verdade de quem nós somos. Para a gente poder entender o que a gente precisa fazer para chegar aonde nós temos que ir. Então não é nos abster das experiências que a gente precisa passar, mas é passar por elas com conhecimento de causa, com sabedoria, com resiliência, entendendo amplamente que nenhuma dessas circunstâncias nós iremos percorrer sozinhos, porque Deus está ao nosso lado. Benfeitores espirituais nos guiam no caminho, nos orientam, né? Não é solitário esse percurso. Ela continua. Confere igualmente maturidade ao espírito e, à semelhança de um pedagogo eficiente, conduz o aprendiz pelas diversas classes do educandário evolutivo, inspirando-o, lecionando sabedoria e vivência cristã.
Retifica o estado de ânimo que te encontras. Aí ela vem falar aqui agora assim pra gente. Pensa sobre isso. De quando a gente estava, quando chegou, de como a gente se entusiasmou e do que a vida é, né? Aí ela fala, retifica teu estado de ânimo, corrige o raciocínio e reflita com calma. Pondera a medida diretiva em qualquer ensejo. Transferir para os outros as deficiências que nos tisnam os propósitos de alevantamento, representa fuga espetacular ao dever com justificativas sem fundamento. Porque é uma outra conduta nossa, da gente sempre colocar para os outros o ônus daquilo que nos acontece. Então sempre tem um outro a justificativa do nosso não fazer ou mal fazer, né? Da nossa ociosidade e das nossas atitudes ruins. Então é muito fácil, muito cômodo achar um culpado. E na maioria das vezes não somos nós próprios. É assim que a gente se comporta na nossa irresponsabilidade, na nossa leviandade, na nossa infantilidade moral. Ela continua, aquele que travou o contato com as lições do Espiritismo não tem o direito de exigir dos outros nem mesmo o de que é capaz. Compete-lhe melhorar sempre, ajudando sempre. Mergulha teu pensamento e o teu coração nas lições do Espiritismo libertador. E embora, usando a canga necessária para o pagamento dos velhos débitos, afervora-te na continuidade do trabalho a que te ligaste, nele encontrando o cadinho purificador. Então ele está falando assim, abraça esses conhecimentos que a doutrina espírita nos traz e continua trabalhando, continua buscando. A vitória sempre virá, meus irmãos. Isso é que é lindo da gente saber. A vitória sempre vem, o sucesso virá. A gente vai vencer as nossas limitações, a gente vai ser mais corajoso, a gente vai agir mais acertadamente. E isso é grandioso para todos nós, que os benfeitores espirituais cuidam de nós a todo instante. Né? Não existe um caminho de fracasso. O que nos espera é vitória sobre nós próprios. Então, trabalhar no bem não é ruim. Aí ela diz, fechando a mensagem, né? O Espiritismo é compromisso significativo que se assume ante a própria consciência. Então, é dever nosso viver a doutrina espírita sem esperar retribuição, viver com tudo que a doutrina espírita nos ensina, nos coloca, nos orienta. Esse é o nosso dever. E para finalizar, ela novamente recorda Jesus aos nossos corações. Ela diz assim, recorda que Jesus, em aceitando a oferenda da mulher obsidiada, que buscava renovação, exortou-a ao amor incessante, advertindo-a, no entanto, para que não voltasse a pecar, a fim de que a mensagem que se emboscava no seu atribulado espírito fulgurasse como luzeiro sublime, por onde seguisse, junto a quem estivesse, atestando a excelência do compromisso com a fé santificante. Então, meus queridos irmãos, o que Joana de Ângeles quer deixar aqui para nós é o seguinte: se a doutrina espírita tocou o nosso coração em algum momento da nossa vida, e se a gente resolveu seguir a doutrina espírita, que a gente seja o exemplo vivo desses ensinamentos. Errar faz parte da vida. Perder o rumo faz parte da nossa trajetória. Mas é importante recomeçar. Errar é normal. Importante é tentar não errar mais. É empreender esforços para isso.
e toda vez que cair, levantar. É acreditar que a cada dia uma nova experiência vem trazendo para a gente possibilidades novas de crescimento. É entender que cada ser humano que convive conosco tem um papel importante na construção da nossa identidade. E por isso é para nós especial. É preciso a gente entender que Mestre Jesus nos aguarda de braços abertos há muito tempo, esperando da gente o concurso para que junto dele trabalhe no bem comum de todos. Jesus quer contar conosco aonde a gente estiver, lá no nosso local de trabalho, na nossa casa, na vizinhança, na praça pública, aonde a gente estiver. Na certeza de que, se nós estivermos com Ele no coração, Ele estará presente em todo lugar. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos, que essa mensagem tão linda trazida por Joana de Ângeles possa tocar o nosso coração de uma forma tão especial, que a gente reacenda de novo as esperanças, a luz do entendimento, da sabedoria e a coragem de recomeçar todo dia, vivendo um dia de cada vez, fazendo o nosso melhor a cada instante. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e até semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço.